Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo, foi semana passada, falando sobre a situação de calote do VGHF11 e também do fundo imobiliário MXRF11, que são os dois maiores fundos imobiliários de base 10 que atualmente temos disponível para poder investir. E eu percebi que algumas pessoas nos comentários ficaram preocupadas. Quais seriam os impactos desses calotes que esses dois fundos imobiliários receberam? Será que afetaria bastante a cotação ou até mesmo os rendimentos do fundo, já que foi uma situação de calote e que vai afetar diretamente o caixa do ativo? Será que você deveria continuar investindo nesses fundos, apesar dessa situação que ocorreu? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando, pessoal, que eu procuro ser o mais transparente possível. Já faz aí aproximadamente 3 anos que eu estou investindo em fundos imobiliários, estudando sobre esse segmento da renda variável, então eu já tenho um pouquinho de conhecimento. E situações como essa de calote podem ocorrer em qualquer fundo imobiliário, seja ele de papel, quando o devedor ele não paga os juros para o ativo, também em fundos imobiliários de tijolo, quando o inquilino ele não honra seu compromisso mensal de pagar o aluguel para o fundo. Porém, o impacto financeiro dependerá bastante de qual a exposição daquele fundo naquele devedor. Como a gente pode ver aqui no VGHF11, aqui no seu último relatório gerencial, ele falou exatamente sobre essa situação de calote. Ele menciona o seguinte, que no início do mês de julho, o CRI Quaquirus, que representa 0,70% do PL no caso do patrimônio líquido do fundo e tem como devedoras duas SPS e garantidora a incorporadora Acripan, não pagou a parcela de juros, ficando assim inadimplente. E aqui mais adiante ele fala sobre as garantias que foram dadas por esse CRI. Se descermos aqui, a gente pode ver algumas informações sobre esse CRI, exatamente esse daqui, Ele menciona que ele tem atuação aqui no setor residencial. O valor desse CRI é de aproximadamente aqui 10,6 milhões de reais, representa aqui 0,71% do PL do ativo, está indexado ao índice CDI, mais uma taxa fixa aqui de 4,50%. E a duração desse contrato é até aqui o mês 6 de 2029. Então aqui podemos ver o seguinte, que o impacto financeiro na receita mensal do VGHF11 vai ser relativamente pequena, porque ele só tem exposição aqui de 0,71% nesse devedor. Apesar da gestora do VGHF11 ser a Valora, que muitas vezes tem concentração, como a gente sabe lá no Vigia 11, que é um Fiagro, tem concentração também no Vigia 11, que é um fundo da própria casa, pelo menos no VGHF11 ele é bastante diversificado. Como a gente pode ver aqui, um pouquinho mais em cima, o que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, CRI, que ele tem um PL de 3,20%. Então isso daqui, pessoal, minimiza o impacto financeiro em situação de calote. Então, como eu mencionei, levar calote não é bom, O fundo ele quer ali obter toda a receita disponível dos seus investimentos, isso é fato. Porém, mesmo que venha a ocorrer como ocorreu essa situação de calote, o impacto aqui vai ser realmente muito pequeno na receita do ativo. Se descermos aqui pelo demonstrativo financeiro do VGHF11 com a exponente a sua receita financeira referente aqui ao mês de junho de 2024, somente dos seus CRIs, como a gente pode ver aqui, ele recebeu 10.350.000 reais, que foi até uma receita menor do que nos meses anteriores. Mas, tirando como base aqui esses 10.350.000 reais, se a gente diminuir por 0,70%, esse valor iria para 10.277.000 reais. Então, a receita que o fundo ele vai estar deixando de ganhar corresponde a aproximadamente 73 mil reais. Então é um valor relativamente pequeno, não é algo que vai ter um impacto imediato nos rendimentos que o fundo ele vai distribuir. Porém, no decorrer do tempo, quando for acumulando essa conta, se o fundo ele não conseguir resolver com esse devedor, para esse devedor voltar a pagar ele, aí sim terá um prejuízo até significante, Se você pegar aí 73 mil reais aproximadamente por um ano, vai dar aproximadamente 876 mil reais, que já é um valor bem considerável. Então, de início, provavelmente o fundo ele não vai ter um impacto tão grande assim nos rendimentos que ele distribui para os seus cotistas, porém, a longo prazo isso é muito ruim para o ativo, já que ele vai estar deixando de arrecadar um dinheiro que era para ir para o seu caixa, E aqui com respeito ao MXRF11, pessoal, não ficou muito bem explicado com respeito se houve realmente o calote dessa construtora. Aqui no VGHF11, deixa eu voltar aqui, ele menciona que o CRI que deu calote no fundo foi esse CRI aqui,
o Quaquirus, que tem como garantidora a incorporadora Acripan. Beleza, a gente entendeu. Porém aqui no MXRF11, ele tem CRIs diretamente dessa construtora, são 2 CRIs. Porém aqui ele menciona que essa empresa ela entrou em pedido de recuperação judicial. Ela não menciona se houve realmente um calote, né? Se esse devedor ele deixou de pagar os juros mensal do último mês de julho para o MXRF11. Ele só menciona que houve aqui o pedido de recuperação judicial, mas não menciona se houve aqui o calote dessa construtora. Atualmente essa construtora ela representa apenas aqui 0,78 do PL do fundo. E devemos lembrar que o MXRF11 em questão de patrimônio ele é ainda maior do que o VGHF11. Só por curiosidade aqui, no demonstrativo financeiro do MXRF11 correspondente ao mês de junho, ele teve uma receita total aqui dos seus CRIs de R$ 28.907.000. Se diminuirmos essa receita total aqui por 0,78%, vai dar aproximadamente ali R$ 28.681.000. Então, esse impacto seria aí na casa de R$ 226.000, que seria um valor maior do que ocorreu lá no VGHF11. Porém, apesar do fundo, pessoal, ele não mencionar aqui se houve realmente esse calote ou não, se esse devedor ele deixou de honrar o seu compromisso de pagar o MXRF11, aqui em cima ele menciona outros 4 CRIs que já faz um tempo que não estão pagando o MXRF11. Então essa situação de calote no MXRF11 não é novidade. Já tem alguns ativos que já faz muito tempo que não estão honrando o compromisso aqui com o MXRF11. A gente pode ver um deles aqui, ó, que está em fase de execução das garantias. Tem esse outro aqui que o time de gestão, né, do fundo imobiliário continua trabalhando na monetização dos ativos que compunham as garantias dos CRIs. Um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver outros 2 ativos. Tem um deles que vem se arrastando essa situação aqui desde abril de 2018. E tem esse último aqui, ó, que o próprio fundo ele menciona que já faz 2 anos que esse devedor desse CRI não está pagando ao MXRF11. Porém, como eu já mencionei, são impactos pequenos, já que o MXRF11 ele também é bastante diversificado. Então, essa diversificação ela minimiza bastante os riscos. Calote, como eu mencionei, pessoal, é o risco da operação. Sempre pode ocorrer. Fundos de papel sempre tem esse risco do seu devedor não honrar o compromisso mensal de pagar os juros e a correção monetária para eles. É o risco da operação. Então, se você investe em fundos imobiliários de papel, assim como o MXRF11 e o VGHF11, você sabe que tem esses riscos envolvidos. Porém, o que o fundo ele faz para poder minimizar é justamente aqui a diversificação. A gente pode ver que no MXRF11 ele também é bastante diversificado. Sua maior exposição corresponde aqui a 4,56% do seu patrimônio atual. Então, de maneira resumida, não tem motivos para você se preocupar. Se ocorresse, no caso de vários devedores ao mesmo tempo dar calote, tanto no VGHF11 como no MXRF11, aí sim seria motivo para você se preocupar, que foi exatamente a situação que ocorreu algum tempo atrás com o DEVA11, com o HCTR11, com o VSLH11, entre outros ativos, entre outros fundos imobiliários de papel, que vários devedores tudo ao mesmo tempo deram calote para o ativo. Então isso que teve um impacto bem negativo tanto na cotação como também nos rendimentos desses fundos, que até hoje não conseguiram se recuperar, nem os rendimentos e nem a cotação. Então já não é o caso aqui do VGHF11 e também do MXRF11. Tem situação de calote? Sim, tem, porém o impacto é pequeno, já que esses fundos eles não são concentrados e também foram poucos devedores que entraram nessa situação de calote. Não foram vários devedores tudo ao mesmo tempo. E mesmo que a cotação, por esse motivo, ele venha a cair, talvez alguns investidores não queiram mais investir neles, muitas vezes isso pode apresentar boas oportunidades se você comprar no preço muito mais interessante. Se você gosta do ativo, vê que a gestão vem fazendo bom trabalho e o fundo é bem diversificado e que traz uma boa rentabilidade com uma relativa segurança, se o preço cair, é a oportunidade de você comprar mais barato. Você tem que lembrar que o objetivo é acumular cotas. Se você gosta do fundo e não vai vender ele, sempre procure acumular. Quando mais cota você tiver, melhor ainda para você. Beleza?
Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Foi mais aí para poder tranquilizar. Não tem motivo aí para você se preocupar ou até mesmo chegar ao extremo de sair vendendo as suas cotas, tanto do VGHF11 como do MXRF11. Eles levaram sim calotes dos seus devedores, né? Porém, as gestoras vão trabalhar para tentar resolver da melhor maneira possível e o mais breve possível. E mesmo que não resolva de maneira imediata, o impacto financeiro vai ser muito pequeno, já que a exposição que eles têm em cada um deles não passa aí de 0,80%, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.